Perfeito. Então, mesmo que você já tenha falado disso, ainda assim, que en passant, a terceira pergunta é de qual seria a relação da gnose com a maçonaria, Perfeito, efetivamente? perfeito. Albert Pike já dizia, né, que a gnose é a essência e o miolo da maçonaria. Então, a maçonaria ela segue, né, no processo iniciático, tá, o processo dialético, e ela carrega em si toda a mística gnóstica da iniciação, do processo de esvaziamento do mundo e o processo de iluminação através, né, através do processo dos graus iniciáticos da maçonaria. Então, assim, a maçonaria ela é deísta, ela nega a trindade peremptoriamente, né, ao colocar ali uma divindade impessoal, uma divindade emanadora que se desdobra na história a partir de que o homem vai alcançando um certo progresso. Então é sempre preciso eliminar as tradições, eliminar aquilo que eles consideram obscurantista. Isso foi o próprio do iluminismo, né? Todo iluminismo, por mais que tenha suas diferenciações, você vê o núcleo, o deísmo maçônico, que descamba num certo naturalismo, certo? Que a maçonaria é naturalista, sem dúvida, e o naturalismo bebe de fontes emanacionistas. Então, aí que está, assim, o eixo da maçonaria e da gnose. E como não poderia ser diferente, a gnose sendo dialética, né, tendo a sua natureza dialética, nós teremos, por exemplo, a maçonaria, que é considerada especulativa, né, e a maçonaria operativa, aquela maçonaria dos carbonários, mais revolucionária, que tenta, através do processo de aceleração, né, acelerar para destruir e, no próximo momento, criar uma ordem a posteriori. Então isso está mais condizente com os carbonários, com aquela maçonaria da Revolução Francesa, e você tem aquela maçonaria inglesa, escocesa e, sobretudo, americana, que vai por um outro viés. Tenta aquele viés democrático, aquele viés do progresso mais encarado ao modo conservador, ou seja, sem uma revolução abrupta, só que você tem ali todo o núcleo da gnose e da maçonaria, a negação dos dogmas, você tem ali o indiferentismo religioso, as liberdades modernas, tudo isso tem uma fonte emanacionista, que era da antiga mística que nós vamos pegar dos tempos antiquíssimos, dos antigos impérios cosmológicos, tal como falava o Wöglin, até chegar ali no neoplatonismo, não é? No pitagorismo. Então tudo isso é a gnose antiga sendo recauchutada no tempo. Então essa é a ligação, o eixo principal entre a gnose e a maçonaria. Perfeito. Um mito, por exemplo, que representa esse ideal seria o Pinóquio, que tem aquela morte na barriga da baleia para depois se tornar um menino. Isso é um mito maçônico, exemplificando, por exemplo, essa capacidade do iniciado de evoluir de estágio, né, e de mudar de ser, que é um ideal maçônico, por exemplo. Então, quando você fala maçonaria especulativa, eles lidaram, sobretudo, mudando o pensamento das épocas por meio das histórias, dos simbolismos, e tá aí o deísmo, né, o naturalismo maçônico. Exatamente. Que é aquela que nós falamos no início. É essa identificação e essa diluição do nosso ser numa divindade impessoal. É alcançar, né, ao fim e ao cabo, uma espiritualidade subjetivista que, após, né, o reencarnacionismo, essa questão da reminiscência das almas, isso está presente em certo ramo da maçonaria, que vai culminar, por exemplo, no espiritismo. Allan Kardec era maçom. Então tudo isso já vem misturado no pacote, só que o núcleo é este. É um núcleo panenteísta. Veja, o panenteísmo, inclusive vi um episódio aqui do excelentíssimo Joatas Belo, né, que explica o panenteísmo de uma forma excelente. O panenteísmo é uma metafísica assim da mais ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito profunda, ela é muito difícil de se Refinada. entender. Ela é Oi? refinada, Ela é ela é muito refinada. refinada, exatamente, e Ela por não é isso como a gnose bruta. ela é a mais perigosa. Eu considero a mais Exatamente. perigosa. Mas se você começar a analisar o problema pós-conciliar, por exemplo, o Concílio Vaticano II está eivado do panenteísmo, essa questão da apocatástase, né, assim, e que isso também na maçonaria acaba, de alguma forma, porque todos vão necessariamente regredir, né, a essa espécie de pleroma, ou seja, vai se unir à divindade necessariamente. Então, ninguém será condenado, todo mundo vai poder alcançar isso de alguma forma, mas feliz daqueles que alcançaram o maior nível de identificação com essa divindade suprema ainda em vida. Então, essas coisas elas vão se misturando, só que o núcleo é este.
Então, assim, se nós podemos unificar, né, a maçonaria e gnose, é nessa metafísica panenteísta, de que necessariamente todo homem regredirá a essa divindade. Basta, aí vão mudando, né? Basta o homem ter maiores graus de iniciação, basta o homem ter uma vida moral que eles consideram mais ilibada de maneira naturalista, ou basta o homem realmente, no outro lado da moeda, participar de uma revolução que acelere a destruição do status quo para fazer nascer um novo mundo, um novo homem, que foram as proposições da Revolução Francesa, sem dúvida. Passar por cima de toda a história, de todas as tradições, para criar um novo mundo. E isso está ainda acontecendo a passos largos, né? Com as grandes revoluções que nós temos hoje, são muito diferentes, mas ainda o núcleo é o mesmo. Ah, sim, a primavera da igreja, e, por exemplo, o Karl Rahner, ele tinha justamente essa doutrina dos cristãos anônimos, que as pessoas seriam cristãs sem professarem formalmente a fé, mas apenas, e nem precisavam, sem ser cristãs, ou seja, apenas por praticarem as virtudes. Ou seja, um budista seria cristão, desde que ele Exato. fizesse lá o jejum dele, ele pode nem acreditar em Cristo, mas ele é um cristão anônimo porque ele está praticando as virtudes, né? Perfeito. É isso Então, aí. exato, então, exemplo explícito no Vaticano II, justamente do panenteísmo mencionado em um dos seus difusores, né, o Karl Rahner. Agora, Exatamente.